Bancada Parlamentar com Otávio Rebelo da Costa e Jorge Costa Rosa. Sejam muito bem-vindos a mais um Bancada Parlamentar. O meu nome é Otávio Costa, estou aqui com o Jorge e também com um deputado não inscrito que passarei a apresentar depois da eleição, que vou já celeremente cumprir. Jorge, cara ou croa? Já sabes que é croa, é croa. Croa, não é? Como bom monarca que és. Não tem corrido muito bem. Tem corrido bem, pode ser que para a próxima escolhas cara. Jorge, cara outra vez. Estás com sorte, pá, estás com sorte e está-te a correr bem. Inacreditável. Corre-te bem a vida e corre-te bem a bancada parlamentar. É lamentável. É lamentável. Nesse sentido, serei eu o presidente desta noite a coordenar os trabalhos. Temos, como de costume, o nosso deputado inscrito e lamentável Jorge Costa Rosa. Olá a todos. E hoje, para nosso elevadíssimo gosto, temos como deputado não inscrito um deputado inscrito pelo Partido Socialista na Assembleia da República, presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, coordenador do grupo parlamentar do PS na Comissão Eventual de Resposta à Covid-19 e de Programa de Recuperação Económica e foi apanhado a conduzir com 2,5 gramas de álcool no sangue. Antes de mais, muitos parabéns, Sr. Deputado André Pinados Batistas, como está? Muito obrigado. Foi de facto uma noite memorável. A imprensa decidiu só relatar a parte que não interessa a um deputado e tudo o resto que se passou antes, que foi fabuloso. Mas é sempre assim. Nunca foi narrado. Mas pronto, eu na altura também não era deputado e ando há montes de tempo para ter a oportunidade de dizer isto, como fez Moraes Charmente, que combinou com uma jornalista para poder comentar coisas da vida dele. E eu quero-vos agradecer vocês colocarem-me essa questão, porque eu, em vez de falar das coisas que não se passaram, que saíram nessa peça, onde aliás fui confrontado 5 minutos antes da publicação ir para a impressão, que é uma coisa fabulosa, na qual a ERC acabou por me dar razão, e nunca ninguém me perguntou se a festa foi divertida. O que interessa, ninguém perguntou. Isso é lamentável, para usar aqui um termo, é lamentável, mas também foi, quero-vos dizer, também foi um episódio lamentável que tive a oportunidade de aprender, e como é evidente, não deixei de beber, mas deixei de conduzir enquanto bebia, ganhar os táxis, os Ubers e por aí fora, e enfim, esta coisa de ser uma pessoa normal em política às vezes é uma chatice. Mas pronto, é lamentável, mas continuarei a ser uma pessoa normal, dê lá por onde der, e muito obrigado por finalmente me poderem dar assim uma oportunidade de dizer aos portugueses que assistem a esta sessão plenária que sou um tipo normal. Deve ser uma surpresa para aquelas pessoas que querem ver o deputado de dente branco, magrinho, que sabe bater palmas como ninguém, apresenta-se às 9, sai às 17, ou lá como é que a coisa se processa, mas para mim a política não é isso e, portanto, de facto, é importante. Agora, claro que passaram-se quase 10 anos e estou preparado para explicar à minha filha, que tem 13, um dia, que não cometa a asneira que o pai cometeu, que não cometa a asneira que a mãe também cometeu, que são coisas que às vezes acontecem, e que nós percebamos que quando estamos em determinadas funções há coisas que não podemos mesmo fazer, e isso é uma lição, mas ao mesmo tempo não deixa de ser engraçado que isso que vocês relatam, que é aliás uma das entradas do Google que aparece para quem faz um background check, aquilo que acaba por acontecer é que as pessoas têm uma ideia errada, pensam que eu tinha alguma função, eu na altura era um cidadão sem nenhuma função, o que não deixa de ser muito engraçado, mas enfim, é os tempos da internet que nós vivemos, existe o direito ao esquecimento, eu não vou apelar ao direito ao esquecimento, prefiro travar esta batalha assim. Muito obrigado pela sua introdução, Sr. Deputado, e obrigadíssimo pela sua presença. Então divertido, sim, e não sei se um balão, eu estou sóbrio. Era importante, eu nunca bebo em trabalho, e isto para mim, obviamente, perante duas excelências como vós, é trabalho. Infelizmente ou felizmente não temos balão aqui no estúdio, caso contrário o Jorge não poderia entrar, não é? Portanto, rematando e começando então a nossa conversa, Sr. Deputado, o que é que achou? Posso tratá-lo por tu? Claro, vamos a isso. Perfeito. Já me falaste sobre um episódio em que fui apanhado com excesso de álcool, era o que mais faltava. Trata-me por André, até me podes chamar por Andrezinho. André, o que é que achaste lamentável esta semana? Esta semana foi, de facto, lamentável uma decisão que foi tomada relativamente à suspensão da vacina da AstraZeneca, que é fundamental numa altura de escassez de vacinas, onde os Estados-membros se juntaram para promover o desenvolvimento o mais rápido possível de uma vacina que esteja disponível para todos, e foi lamentável que com 30 casos que podem perfeitamente ter a ver apenas com um lote, num universo 5 milhões, não é? 7 milhões, 17 milhões, depende do que estás a comparar, mas vamos tomar por valor os 7 milhões, é uma incidência que é demasiado baixa para travar um processo destes.
Felizmente, à hora em que temos este debate, já a EMA se pronunciou e a OMS penso que também, relativamente à vacina ser segura e se poder retomar. Isso foi de facto algo lamentável, mas que acaba agora com uma decisão louvável, porque isto não pode ser tudo para lamentar. Não pode ser tudo lamentável, portanto, é louvável. É louvável que possamos voltar a vacinar com a AstraZeneca e, nomeadamente, isso vai permitir retomar algumas coisas, como por exemplo a vacinação do pessoal docente e não docente, que tinha ficado suspensa por poucos dias, felizmente, e portanto acho que é importante salientar o facto para lamentar e o facto para louvar. Para louvar. Relativamente à suspensão prematura da vacina AstraZeneca, não achas que o Governo e as respectivas autoridades de saúde têm andado um bocadinho a reboque das redes sociais e da opinião pública? Bem, o governo, qual dos 16 governos? Porque eu percebo que vocês tenham uma inclinação de falar mal deste governo, mas a maioria dos governos da Europa que são de direita tomaram uma decisão igual. Houve um governo um bocadinho mais, vou usar o termo, astuto, que foi na Bélgica, que tentaram comprar os lotes que estavam destinados aos governos que puseram em hold a aplicação da vacina, porque foi isso que aconteceu, não foi uma suspensão permanente, foi um hold para se ter certeza científica sobre o que estava a passar. E eu diria que, apesar de lamentar o facto de se ter tomado essa decisão, agora que sabemos que a vacina é segura e em poucos dias isso foi resolvido, vamos encarar como uma prudência, na minha opinião, que eu sou muito independente nessas coisas, acho uma prudência excessiva, mas que eu compreendo, porque de facto, se são de vidas e de salvar vidas que estamos a falar, claro, também é de estar a inocular pessoas com uma vacina que fosse potencialmente perigosa, também eram vidas que estávamos a colocar em causa, mas pronto, felizmente... Sim, eu acho que aqui a pergunta foi feita relativamente ao governo português, não só porque é o governo do PS, mas porque é o nosso país, e aquilo que me pareceu foi que de facto, esta decisão foi um bocadinho, quando dizemos a reboque, foi isso mesmo, porque eu compreendo que possa prevalecer o princípio da precaução, não é? Mas temos o caso, por exemplo, da pílula, em que muitas vezes os efeitos secundários, ou mesmo do paracetamol, muitas vezes podem ser piores do que e com casos, até com um número maior de casos do que aqui, como o Sr. Deputado disse, eram 30 casos para 7 milhões, não é? Portanto... Sim, mas aí está a escapar uma dimensão que é fundamental, que tem a ver com a confiança que as pessoas têm na vacinação e no processo de vacinação no seu todo. E isso é algo que nós podemos ir pelo caminho mais fácil, que é interpretar que houve uma precipitação. Eu não vou por aí, apesar de lamentar o facto, porque se houvesse mais alguma ocorrência, isto não se trata de ir atrás, trata-se de zelar pela confiança no processo e da confiança nas pessoas no processo. Se não se tivesse feito este estudo e esta confirmação das entidades sanitárias que têm estas responsabilidades, podia haver algumas pessoas que em bom português começavam a encolher o braço. E portanto eu acho que, não obstante achar exagerado, e acho exagerado manifestamente, a verdade é que se preservou a confiança no processo de vacinação, que é algo que nós conquistámos, e como disse, foram 16 Estados que decidiram agir desta maneira, e eu compreendo, não é só a questão da prudência, é a questão também de salvaguardar que as pessoas podem confiar na vacina, e certamente que se fosse para vós serem vacinados, depois de serem bombardeados nas redes sociais, nos jornais, eu podia estar aqui a ser confrontado com outra questão, podias-me estar a questionar se os outros 15 Estados-membros suspenderam e Portugal não, que confiança é que tu podias ter na vacina? Eu acho que, não querendo inverter a questão que me colocaste, mas ainda bem que me colocaste essa lamentável pergunta, a verdade é que salvaguardamos a confiança que as pessoas têm na vacina e isso é fundamental. Claro, mas é precisamente nessa linha de raciocínio, ou seja, eu compreendo que o teu raciocínio seja precisamente que para bem dessa credibilização da vacina, optou-se por suspender. Mas até que ponto é que com esta suspensão não se criou já um medo generalizado à vacina e que no fundo pode acabar por engrossar as fileiras dos céticos e dos negacionistas? Os céticos, por definição, continuarão a ser céticos e duvido que haja algum agora episódio... tem mais uma desculpa, não é? Pronto, mas lá está, o termo que tu usaste foi desculpa, e é mesmo isso, porque o leitmotiv, a razão que os leva a ser céticos, não tem a ver com a ocorrência de 30 episódios de tromboses. Tem a ver com o facto de serem céticos e ponto final. De fundo são céticos e ponto final. Portanto, isso é tautológico, são céticos e, portanto, não aceitam, não vale a pena. Só que há uma dimensão que nós temos que ter aqui também, a perspectiva que esta vacina é uma vacina muito particular. Ou estas 4 vacinas, ou 5 vacinas, ou 6, conforme o critério que queiram assumir. Porque foram vacinas que foram desenvolvidas em tempo recorde. E o tempo recorde pressupôs que houve encurtamento de um conjunto de fases, houve sobreposição de outro conjunto de fases, o que leva a que as pessoas tenham mais dúvidas, estejam mais propensas a colocar dúvidas relativamente ao processo. E, portanto, de facto tem que haver muita cautela, porque se nós, a União Europeia está de parabéns, e os Estados-membros por terem conseguido junto dos privados, por muito que vos possa parecer lamentável, eu não acho, eu acho que é desejável este consórcio que foi
foi feito com os privados, que permitiu ter esta vacina em tempo recorde, mas também o tempo recorde pressupõe que a margem de confiança das pessoas é menor. E respondendo diretamente à tua questão, não foi há muito tempo que uma sondagem indicou que 70% dos portugueses não queriam ser vacinados. E isso corresponde a um momento onde a incidência era baixa. A partir do momento em que a incidência se tornou maior, o número de portugueses que desejavam a vacina aumentou subitamente. E, portanto, temos daqui que ter uma noção que temos que decidir tudo com base científica, temos que decidir tudo com as boas práticas que podemos ver noutros sítios, mas temos que calcular também esta dimensão que é a confiança das pessoas, esse património de confiança. E, portanto, como esta é uma vacina extraordinária, às vezes tem que se ter precauções extraordinárias e, como já disse, não é necessário repetir mais que 3 vezes, pela terceira vez, acho que foi excessivo, mas compreendo e acho que foi avisada a decisão. E agora, vacinemos. Falando em União Europeia, concordas que fracassou redondamente nas negociações da vacina e capitulou aos interesses da indústria farmacêutica? Que a União Europeia esperava 180 milhões de doses e podem chegar a cerca de 70 milhões. O que é que falhou? Pois, temos que analisar essa questão de 2 perspectivas. Dizer que uma União que conseguiu juntar interesses antagónicos no momento de pandemia para encontrar uma solução onde houve, de facto, cooperação, onde foi possível dialogar com um dos lobbies mais poderosos do mundo, fazer acontecer uma vacina. A vacina da gripe demorou 27 anos a ser desenvolvida. Em tempo recorde, sem dúvida. Estamos a falar de uma coisa absolutamente extraordinária. Quase tão rápido como o tabaco aquecido. Exatamente. O que não deixa é uma comparação que pode, aos mais distraídos, parecer despicienda, mas não é. Nós sabemos os lobbies, como é que eles funcionam. Claro. E, portanto, poder falar em fracasso é um manifesto exagero, mas também não tenho dúvidas que há uma guerra económica subjacente, invisível, intangível, que condiciona um conjunto de coisas e que levam-nos depois para outras discussões. Há muito interesse em jogo, mas eu diria o seguinte: a União Europeia compreendeu, e os diversos Estados-membros, com as preponderâncias que vão tendo na sua condução, compreenderam que se falhassem neste momento, perdiam definitivamente o apoio social que têm mais ou menos garantido nos últimos 50, 60 anos de prosperidade e paz. Nós tivemos aqui uma situação, eu não gosto das comparações bélicas, com franqueza, nós estamos sempre a dizer a luta, quer dizer, isto é um... Isso é um chavão da esquerda, não é um chavão... Não, a luta contra a pandemia, isso é uma coisa a esquerda usa, mas a direita também contra a burguesia do teletrabalho. O inimigo invisível, essas coisas todas. Agora, a verdade é que nós, de facto, temos aqui um processo que é muito delicado e eu não consigo falar em fracasso quando nós desenvolvemos isto. Agora, mas vai em fracasso é tendo em conta que há países que nos estão a passar completamente à frente da União Europeia. É uma questão muito simples. A expectativa, isso deu aliás uma grande polémica por causa da questão de Israel, onde já havia uma escala, já se queria dar um adorno antissemitista à discussão, a quem tinha esta ou aquela opinião. É evidente, até para os liberais mais distraídos, até para os liberais mais parlamentar, que o vil metal acaba sempre por se impor. O que eu digo é que numa fase inicial, de facto, a cooperação, a solidariedade, estas palavras de esquerda, de esquerdalha, estas coisas complicadas, até a fraternidade entre os Estados, a igualdade, agora já os elenquei todos, já passei um momento de revolução francesa, é assim, é inegável que houve cooperação, mas também é inegável que há interesses económicos que vieram atrasar, e há um conjunto de contratos, há um conjunto de coisas onde a expectativa que foi criada foi manifestamente exagerada, porque porque houve uma grande cooperação com o privado, nós não nos podemos esquecer que a natureza do privado é ir à procura do lucro, não é ir à procura do meu bem-estar. Não é só do privado, essa natureza não é só não é só adstrita ao privado. O Sr. Presidente devia ser mais imparcial como Presidente, mas de qualquer maneira... E quando fala de interesses de lobbies económicos, também deve estar a falar do interesse dos lobbies económicos das comissões que são criadas, que também têm de encher o bolso a alguém. Pronto, eu imagino que essas coisas todas aconteçam nos mercados, e quanto menos regulados forem, mais esses fenómenos se vão repetir. Ou quanto mais regulados forem pelo próprio regulador. Não, eu tenho mais a ideia ao contrário, eu percebo. O Alan Greenspan já pediu desculpa por aquilo que vocês acreditam, não faz mal, é normal, há sempre... houve uma altura em que ser lírico era uma coisa que era muito distrita às pessoas de esquerda, o lirismo de esquerda, agora há o lirismo liberal, que é uma outra coisa que eu acho também fascinante, mas vocês ainda conseguem ser jovens liberais conseguem defender aquilo que o próprio promotor da ideia já pediu desculpa, que estava enganado. Eu não acredito que o mercado se autorregule, prefiro um regulador com deficiências do que um mercado não regulado, mas pronto, isto é o meu lado escardalho. Mas não acha que o facto da Comissão Europeia, da União Europeia não ser eleita democraticamente pode ter de facto aqui algum peso, porque de facto não há nenhum escrutínio direto de parte de quem nos governa a União Europeia, não é? E, portanto, isso faz com que muitas destas decisões que são tomadas e o facto de estarmos a ser deixados passar por outros países como os Estados Unidos e por outros interesses, de facto isso não dá para
para castigar a Comissão Europeia por um erro desses? Bem, eu antes de mais, tenho as maiores dúvidas sobre a afirmação de que os órgãos da União Europeia não são eleitos democraticamente. Existem várias formas de ser eleito democraticamente. Acaba por acontecer que a arquitetura europeia é muito labiríntica, é confusa, mas há sempre ali uma legitimidade que advém de, pelo menos, quem elege ter sido eleito diretamente, e podíamos uma sobre carta isso. de recomendação. Há muitas formas de seres eleito. Mas esse era outro. Nem sempre parte do sufrágio. Esse era outro. Mas eu diria que há sempre uma forma de castigar a União Europeia, que é quando aqueles que se revêem nela deixam de se rever nela. E é este instinto de sobrevivência que eu gostava de dizer que foi um instinto de decência. Mas foi mais um instinto de sobrevivência de quem está nesses órgãos, dessa complexa e burocrática e pesada arquitetura europeia, que os fez mexer. E, portanto, eu acho que sim, o maior castigo que pode haver perante erros é o facto de isso ser pago em confiança dos cidadãos na construção europeia. E, portanto, aí diria que, como disse, podemos ter as nossas dúvidas, as nossas reservas relativamente à arquitetura europeia, mas houve um sentido de urgência, de resposta e de cooperação, que julgo que à medida que as coisas, temo fundadamente, que à medida que as coisas vão melhorando, os valores que eu defendo se vão desvanecendo e se vão impondo outros. Mas enfim, dizem que é da natureza humana. Há quem acredite que o homem é bom, há quem acredite que o homem é mau. Eu já achei uma coisa, agora já não tenho a certeza. Mudar de ideias é uma prova de inteligência, ou pelo menos assim o creio. Depende. Já vi coisas que depende, não, mas para que ideias é que também mudamos, não é? Claro, é evidente. Agora, voltando a Portugal, em relação à gestão das sobras das vacinas, o que é que mudou e como evitar casos de abuso? Bem, antes de mais, nós, quando estávamos a falar da Europa, eu nunca saí de Portugal, porque a mim interessa-me particularmente o efeito que teve cá. Relativamente às sobras das vacinas, mudaram 3 coisas essenciais. Antes de mais, houve uma recomendação que veio clarificar quanto é que cada frasco permitia em termos de vacinas, porque não havia consenso científico sobre isso, e havia sempre uma sobra residual quando se davam 5 vacinas, e isso era uma coisa que por default no início começou por acontecer e depois esclareceu-se como é que podia ser administrado, e isso veio logo reduzir as sobras. Depois, numa segunda dimensão, aconteceu algo que eu penso que nunca ninguém explicou decentemente à opinião pública e que eu acho que é importante revelar. É que havia, por vezes, dificuldade em contactar algumas pessoas. Pronto, há uma coisa que é sempre difícil, que é contactar alguém que faleceu. É lamentável, mas não dá, não é possível, e isto nunca foi percebido pelas pessoas. Havia pessoas que era suposto serem vacinadas e que subitamente morriam e, portanto, ou ficavam em situações de extrema debilidade de estado de saúde, ou simplesmente negavam-se a serem vacinadas. Mas às vezes para votar ressuscitam. Às vezes há fenómenos desses. Eu não estou muito familiarizado com isso, mas já ouvi, às vezes para votar eles mas já ouvi histórias dessas. E o que acontece é simples, é que há um momento onde quem estava a gerir, e vamos distinguir aqui o que foram abusos do que foram pessoas que não quiseram desperdiçar. Há um momento em que há uma diferença. Há uma enorme diferença, claro e há um sim, momento em que as pessoas são ali confrontadas numa fase inicial com esse não querer desperdiçar. Mas deixa-me ser bastante claro, nós estamos a falar, como disse o responsável pela Task Force da vacinação, estávamos a falar de o novo ou o antigo? Disse o antigo e reverberou o novo, reiterou a mesma ideia. Estávamos a falar de uma vacina mal administrada para 1000. Portanto, não estávamos aqui a falar de um processo de larga escala. E entrou na percepção pública que as vacinas estavam todas a ser usadas, que estavam todas, quando a pessoa mais insuspeita para elogiar este processo de vacinação era justamente a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, porque é consabido um enorme amor pelo Partido Socialista, um enorme amor pelo Primeiro-Ministro António Costa, por mim próprio, e ela reiterou na comissão que tenho o prazer de coordenar que o processo de vacinação estava a ser um sucesso, e deve ter sido das poucas coisas em que eu concordo com ela nos últimos 10 anos, porque de facto continua a estar a ser um sucesso, não obstante estes problemas que já tivemos a oportunidade de avaliar. E das poucas coisas que o André Ventura não deve concordar com ela, não é? Pois deve ser das poucas coisas, mas o André Ventura concorda com tudo. Ele só verbaliza uma das opiniões que tem, mas ele tem sempre 3 opiniões sobre tudo. Portanto, isso depois também é uma questão do confrontar. Aliás, eu não tenho a certeza, e o André não me leva a mal, eu não tenho a certeza que o André Ventura seja do Benfica. E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas devem ter em conta quando analisam quem é o André Ventura, um homem extremamente inteligente, um homem
um professor reputado. Aliás, eu nos debates gosto sempre de tratar o André Ventura por professor. Foi meu professor. E aquilo para ele é terrível, porque não serve o boneco que ele decidiu vestir. De nada. E portanto fica de muito desconfortável quando nós denunciamos que o André Ventura não é tão grotesco como as coisas que diz, Nada. não é tão racista como as coisas racistas Basta ler a que tese diz. de doutoramento. Não é, pois, que entretanto ele fez eclipsar, que era aliás uma tese de doutoramento muito interessante, e portanto sobre o André Ventura penso que estamos conversados. Eu tenho uma ideia diferente da generalidade das pessoas porque o conheço e eu sei que ele não é nada daquilo que diz, não é nada daquilo que faz, não é nada daquilo que aparenta, mas pronto, agora nós depois tornamos-nos naquilo que na sombra que queremos projetar. Portanto, o André neste momento já é a sombra que projetou. Lamento porque eu conhecia, é para lamentar. Sem dúvida, é para lamentar porque eu conheci o outro André Ventura antes da candidatura que o Pedro Passos Coelho patrocinou, e esse André Ventura é muito diferente daquele que as pessoas conhecem, e portanto eu acho que de facto o André anda a enganar as pessoas, porque ele é muito diferente daquilo que vende. Este André, na minha opinião, nem existe, mas neste momento, como ele decidiu transformar-se no boneco dele próprio, temos que combater as ideias dele e dialogar com as pessoas que votam nele e não estigmatizar. Claro. Acho que é uma questão também eu ainda tenho em códigos algumas notas do André Ventura que envergonhou qualquer militante das fileiras do Chega, qualquer Luco Mombito. Não, no fundo o que estás a dizer é que qualquer André Ventura ficaria envergonhado com aquilo que o André Ventura dizia, ensinado, escrevia e por aí fora, sem dúvida alguma. Ele deve ser ele faz um tipo de exercício muito. Todos os políticos, quando são eleitos para cargos, vão ao Facebook ver alguma coisa mais excessiva que tenham dito, alguma coisa mais arrojada. Ele apagou as coisas moderadas. Mais moderadas, foi isso que ele apagou. Rever tudo o que era moderado, de bom senso, com humanismo, não houve nada. Quer dizer, o André deve ter tido um trabalho tremendo em ir apagar a pegada da decência dele, e agora ficámos com o André indecente, mas enfim, parece que o André indecente vende mais que o André decente. E este André, que não fala de si na terceira pessoa, ao contrário desse André, vai combatendo no plano das ideias, mas pronto, ainda hei de encontrar algumas coisas decentes do André Ventura para o confrontar e para o envergonhar, porque no fundo ainda está ali uma boa pessoa, mas pronto, vamos combatê-lo onde ele tem que ser combatido, que é no plano das ideias, e as ideias dele são muito fraquinhas, isso também tem que ser dito. O André, sendo um homem inteligente, acaba por estar a postular coisas bastante ignorantes, sendo uma pessoa com mundo, acaba por postular coisas, eu não vou dizer ultramontanas porque eu não gosto também dessa redução, mas coisas muito pequenas, muito tacanhas, muito fechadas, e portanto eu tenho que confrontar o André Ventura com o André Ventura. Ele tentou realmente apagar a parte moderada que teve. Enfim, acho que também vai haver um fenómeno interessante, que é quando nós começarmos a conhecer os filhos políticos do André Ventura, o André vai ter muita dificuldade, porque ele pode esconder a moderação que tem, mas vai ser muito difícil esconder o lado grotesco. Vai ser muito difícil esconder o lado grotesco das pessoas que ele vai levar para o Parlamento. É a minha opinião. Eu acho que dura mais umas esperar as próximas legislativas e ver. Nas próximas legislativas é bom que as pessoas olhem para as pessoas que ele vai apresentar e percebam o que é aquele movimento. É engraçado, foi preciso o Dr. André Ventura existir para eu concordar com socialistas. É verdade, pá, as coisas que acontecem. Que o André Ventura. Obrigado, André. Bem, voltando à gestão da pandemia, já perdemos conta ao número de estados de emergência e à perpetuação dos confinamentos. São 13, não é preciso perder conta. Pronto, que eu estou cá para lembrar. Nestes 13 estados de emergência, não achas que estamos a enverdar pelo caminho mais fácil, que é fechar tudo? Não tenho essa ideia. Faz hoje precisamente um ano que decretámos o primeiro estado de emergência. Eu já votei 3 estados de emergência, que foi coisa que sempre foi um objetivo de vida que eu tive. Eu, quando nasci, o que eu queria mesmo era decretar estados de emergência, porque não há nenhum político que não fique feliz de dizer às pessoas: agora vocês têm menos direitos, agora vou-vos fechar em casa. Sobretudo um político socialista. Não, sobretudo um social-democrata como eu, tenho todo o gosto. Nós, aliás, agora somos todos sociais-democratas. Agora é colega da Marisa Matias. Agora parece que me juntei à Marisa Matias. Ela, há longos anos que estava nas fileiras da social-democracia, agora juntei-me a ela, mas claro, um sonho para todos, nós irmos pelo caminho fácil de dizer às pessoas que lhes estamos a tirar direitos, que as estamos a confinar. Como é evidente, ironias à parte, ninguém tem gosto em votar um estado de emergência. No entanto, do ponto de vista constitucional, é a fórmula mais segura de poder tomar as medidas que têm que ser tomadas. E também é importante dizer o seguinte: aquilo que os estados de emergência vieram permitir, porque o PCP costuma dizer, e bem, que as pessoas confundem o estado de emergência com as medidas que são tomadas, são duas coisas distintas. Claro. As janelas que se vieram abrir com o estado de emergência, eu diria que, sem querer ser muito exagerado, 90% delas não foram utilizadas. Ficaram os responsáveis das tutelas com
autonomia para tomar algumas medidas de alguns direitos que foram condicionados, limitados, mas no grosso das coisas eles não foram aplicados. Mas para aqueles 10% em que teve que se utilizar, e aqui é discutível se são 10, são 15, mas é a minha visão, do ponto de vista constitucional parece uma arquitetura mais segura que, por exemplo, algumas pessoas que defendem uma lei sanitária, que também teria as suas vantagens, parece-me que seria impraticável nesta dimensão jurídico-constitucional, mas é a minha visão muito particular. Portanto, eu acho que nós votámos os estados de emergência que tínhamos que votar e não queremos votar mais, ninguém quer votar estados de emergência, quer dizer, há coisas que eu estou convencido, e isto pode-vos espantar, eu estou convencido que nem o Pedro Passos Coelho ia ter gosto em assumir uma medida tão dura, mas talvez se ele tivesse algum gosto, se houvesse alguém que eu me possa ocorrer, tivesse prazer nisso, era o Pedro Passos Coelho, mas eu não quero voltar àquela narrativa que a culpa é do Pedro Passos Coelho. Pronto, não creio que sim. Porque a oposição do PSD tem sido tão má que nós já não temos que ir ao governo do PSD porque temos todos os dias provas. Tem sido má, mas tem sido boa para o Partido Socialista. Portanto, devia estar aqui a agradecer. Eu nunca fujo a questão nenhuma, a essa vou fugir, porque dizem que quando o nosso adversário está a cometer um erro, a gente deixá-lo. A gente não deve interromper, e portanto eu quero dizer que acho que temos uma oposição tenaz, uma oposição fortíssima. Sem fortíssima. dúvida. Há muitos anos que o PS não era confrontado com uma oposição tão bem estruturada. Isto é mesmo gente competente, é mesmo gente que está preparada para tudo, menos para governar o país. Mas de resto, está tudo dito. Mas não podemos estar a atacar o Rui Rio, porque ele tem sido fabuloso na função dele. E portanto acho que os socialistas criticam o Rui Rio, fazem mal. É verdade que ele não tem ideias, é verdade que ele diz que não vai ser populista e depois acaba por ser populista, é verdade que ele diz uma coisa sobre o Natal e depois diz que não disse aquilo que disse sobre o Natal, mas não é bom falar sobre isso porque de facto é uma oposição fabulosa. É deixá-lo estar. São palavras suas, Sr. Deputado. Eu não vou agora está-se a aproximar tanto do PS que já está a ganhar alguns hábitos do PS. Não vou estar agora a interrompê-lo, não é? Não vou, exatamente, e não vou também, isso é importante, não vou aqui estar a entrar em intrigas, portanto, os militantes do PSD parece que não estão muito contentes, nós temos uma outra opinião. Voltando agora ao Partido Socialista, e neste caso ao Governo, nós fomos dos países da Europa que menos confinou, mas que teve simultaneamente as escolas mais tempo encerradas. Sobretudo o ensino básico e o ensino primário, quando o letivo passado nem sequer chegou a abrir. Como socialista que é, como é que vê um governo de PS a condenar o futuro das gerações mais novas? O Sr. Deputado tem de facto uma boa retórica, mas vou ter que o corrigir. Nós, antes de responder como socialista ou como deputado do Partido Socialista, vou responder como pai. Foi de facto muito complicado em determinada altura nós vermos as escolas fechadas por amplos motivos. Desde logo porque o percurso pedagógico dos nossos filhos estava a ser limitado, e isso para qualquer pai é uma dificuldade. Eu tive que reinventar a forma como brincava com a minha filha para tentar conferir alguma pedagogia, e eu não tenho formação para estar a dar aulas à minha filha, como é evidente, mas também como ela é muito novinha, era mais coisas de estímulo, etc. Depois porque ao não ir à escola houve um conjunto de rotinas que não são boas para a saúde dela, como por exemplo o facto de ter os horários menos regulados e os sonos menos regulados. Isso preocupa-me na dimensão da saúde mental dela. Claro. E também da ocupação, porque eu próprio, para ir trabalhar, no outro dia discutia uma intervenção sobre o plano de resiliência, de recuperação e resiliência com o Primeiro-Ministro, e sou interrompido por uma senhora deputada que gritou: "Pai, Serelac, pai!", que é sempre uma coisa para lamentar. Quando estamos a falar com o Primeiro-Ministro, eu consegui, por trás da Câmara, meter-lhe uma xuxa na boca. Fez mais oposição que o PSD. Exatamente. Já, não sei se já partilhei convosco. E com o André Ventura, que faltou nesse dia, não é? Não, o André Ventura usa mais ou menos a técnica da minha filha, é gritar e Acaba por berrar. ser a mesma, Só a única diferença é que eu não me ia ocorrer dar uma xuxa ao André Ventura, para eu poder ficar ofendido, e com a minha filha posso resolver assim. O André Ventura tem que olhar para ele e ficar espantado com as reações que ele tem. Não é que às vezes não fosse uma vontade que nós tivéssemos, mas democracia também é conviver com os disparates que os outros dizem, e portanto as coisas também são assim. Agora, sobre essa questão das escolas, muito diretamente, é muito interessante e é um caso que devemos analisar. Como toda a gente exigiu o fecho das escolas, o governo resistiu ao máximo a fechar as escolas, a comunidade científica não tinha um consenso sobre esta matéria, e é muito difícil, quando a comunidade científica tem um consenso mínimo, nem digo já um consenso unânime, mas tem um consenso mínimo, os políticos só lhes cabe uma coisa: é seguir. Quando a comunidade científica se divide relativamente, nomeadamente, a essas questões dos ciclos, deviam encerrar os primeiros ciclos, o secundário, todas essas coisas, é mais difícil tomar uma decisão,
E houve um alarde social enorme para pressionar o fecho das escolas. Eu lembro-me dos rasgares de vestes a dizer que o governo era irresponsável, que o governo era insensível, que o governo estava a pôr em causa a integridade das pessoas. Houve uma altura em que os telejornais abriam, fechavam e pelo meio ainda faziam umas deambulações com entrevistas a especialistas de tudo, uns realmente especialistas que tinham os seus motivos e a outros que eram especialistas mais dúbios, e houve um clamor nacional para o fecho das escolas. Portanto, quando se decidiu fechar as escolas, não se pode agora vir dizer, quer dizer, não podem ser as mesmas pessoas que exigiram o fecho das escolas que venham lamentar o facto de elas terem estado fechadas. Mas é importante aí também clarificar uma coisa do ponto de vista científico, que não sou eu que estou a dizer, foi aquilo que pude apropriar das reuniões do Infarmed, das reuniões que tivemos na Comissão de Acompanhamento da Covid. Muito da problemática da propagação do vírus no ambiente escolar não tem tanto a ver com aquilo que se passa nas escolas, no interior das escolas, onde existe uma estrutura com controle de acesso à porta, onde os professores acabam por, num grande esforço, fazer o controlo do comportamento dos alunos e a fiscalização, se estão a usar as máscaras, se não estão, se desinfetaram, onde houve desencontro de turmas e desencontros de turnos e desencontros também aquilo que é considerado o recreio, os intervalos. É muito mais fácil do que quando os alunos estão em casa, nomeadamente os que têm mais de 12 anos e que já têm alguma autonomia de sair. O problema estava associado aos fluxos de pessoas que acorriam às escolas, fossem os pais para levar os alunos, fossem os alunos a circular, e era aqui que os cientistas não se entendiam. Essa era mais perigosa, esta ponderação entre haver movimentos pendulares à porta das escolas, nos caminhos para casa, nos transportes, e outros que entendiam que ali até estavam num ambiente mais controlado. Porque, reparem, também ao mesmo tempo, quando os alunos não iam à escola, quando foram interrompidas as componentes pedagógicas presenciais, o que acabava por acontecer é que esses alunos ficavam muitas vezes com os avós. E os avós são um grupo de risco. E, portanto, claro, é muito difícil na sociedade portuguesa hoje em dia ter conversas moderadas. E a resposta que eu estou a dar não é categórica, porque o assunto não é categórico. Não, certo, mas portanto, é preciso também haver alguém que tenha a coragem de dizer coisas que não é serem vagas, mas é perceber que havia aqui, em equação, duas componentes que não são evidentes. Não, claro que sim, não é fácil de gerir. A questão é, parece-me que para além das paixões e dos medos da opinião pública, que são absolutamente normais num tempo de pandemia, e certo também das opiniões dos epidemiologistas e dos especialistas, há aqui, para além de uma componente científica, uma componente política importante, e que parece-me que, sobretudo no que toca aos alunos do ensino básico, quando exige uma enorme desigualdade entre os pais que podem dar acompanhamento aos filhos estando em casa porque têm formação e porque têm capital cultural para o fazer, ou porque têm dinheiro para pagar um explicador ou para alguém que o faça, e pais que não têm essa oportunidade, não estaremos de facto a condenar uma certa geração. Eu compreendo quando diz que de facto os mesmos eram os que criticavam, mas eu acho que o governo tem que ser um bocadinho imune a isso e tentar compreender que pode estar a condenar essas gerações a um ano perdido, que nestas idades é muito importante. Vamos ser claros sobre isso. Todas as medidas restritivas têm um custo de oportunidade associado. Claro. Não há nenhuma medida destas, estamos a falar das escolas, mas poderíamos falar de outras. Não há nenhuma medida que não tenha gerado uma dor, que não tenha gerado uma perda. Nós aqui o que estamos a falar é de ponderação, e eu tenho uma opinião que é impopular, mas que é a minha, é que há muito pouco de ideológico numa gestão de crise. Um gabinete de guerra terá sempre menos componente ideológica do que um governo que está a passar uma fase normal. Há uma coisa, aliás, notável na questão que me colocas, em que tu dizes todos sabemos que em período de pandemia... Eu peço desculpa. Nós não sabíamos coisa nenhuma de tempo de pandemia porque nunca tínhamos vivido nenhum tempo de pandemia. Não, certo. Hoje já sabemos, já tivemos essa aprendizagem. Claro. Agora, o que eu quero clarificar aqui é que quando tomamos uma medida, nós sabemos a dor que ela vai gerar. E houve uma coisa que eu acho também que é de grande humildade, que foi o Primeiro-Ministro teve sempre uma abordagem de ouvir os parceiros científicos e de dizer o seguinte: como é a primeira vez que alguém está a lidar com um fenómeno destes em democracia, porque isso nunca tinha acontecido em democracia, desde o 25 de Abril não tínhamos passado por nada disto, também fomos os primeiros decisores políticos que tiveram que lidar com uma situação destas. E, portanto, houve sempre uma noção que era, não havia... devíamos acertar o mais possível à primeira, mas tínhamos que ter a humildade de nos corrigir sem ver nisso um grande drama. Ou seja, não houve uma teimosia em corrigir coisas que funcionaram menos bem. Claro. Eu acho que isso é importante. E como eu digo, uma gestão de crise, um gabinete de crise,
é sempre diferente de uma gestão cotidiana que está solta dessas coisas. Eu não vejo aqui uma questão ideológica. Eu acho que as decisões que foram sendo tomadas eram aquelas que pareciam sempre mais apropriadas. Bem, se bem que a decisão de fechar as escolas privadas e não permitir que elas lecionassem à distância para nivelar por baixo em relação às escolas públicas pareceu uma escolha ideológica. O Sr. Ministro, na altura, teve a oportunidade de esclarecer essa questão e eu diria o seguinte, eu insisto nesta tónica, não há, na minha perspectiva, aqui não vou pôr porcentagens, mas a grande maioria das decisões que foram tomadas foram decisões de gestão de crise, não foram decisões de crise ideológica. Agora, também concordo, estava só a dizer que há algumas questões... eu também não tenho problema em dizer, é impossível alguém despir-se ideologicamente. Claro. Há pessoas que o conseguem fazer mais, outras menos, mas também é impossível. Reparem que até determinada altura até houve um consenso no espectro partidário relativamente àquilo que tinha que ser feito. E eu quero-vos dizer que esse consenso foi de responsabilidade das oposições até um determinado momento, mas também foi tático, no sentido de mostrarem que estavam na disponibilidade de cooperar, e teve sobretudo uma grande dimensão de desconhecimento. As oposições também não sabiam que caminho apontar, porque se o governo era o primeiro que estava a lidar, e por definição os governos têm mais informação do que as oposições, a oposição também não sabia para onde apontar, e o Natal é o exemplo mais cabal sobre isso. Quer dizer, uma revista de imprensa sobre o que é que disse o líder do CDS sobre o Natal e as críticas que veio fazer depois sobre o Natal, só não dá vontade de rir porque dá vontade de chorar, porque eu tenho compaixão pelas pessoas e aquilo é demasiado ridículo para que uma pessoa não se espante. Houve outros que tiveram outras matizações, mas eu diria que aqui só o Partido Comunista é que foi coerente ao longo do tempo, tendo uma profunda discordância com a posição que o Partido Comunista tomou. Portanto, eu diria que a carga ideológica foi relativamente reduzida e só começou a surgir à medida que fomos caminhando na resposta e tendo mais confiança na resposta. Portanto, eu diria que o atrevimento das oposições em criticar determinadas coisas também cresceu à medida que sentiram confiança naquilo que o governo estava a fazer. O que é paradoxal, é muito interessante, porque quer dizer que o governo estava a tomar decisões que já davam confiança para que as oposições começassem a fazer política partidária com a pandemia, porque se recordarem no início havia muito receio de fazer afirmações, era tudo muito genérico. Aliás, é um exercício que eu convido algum politólogo a ir fazer, comparar o posicionamento das oposições e do próprio governo também, claro. Nas afirmações públicas que fez nos primeiros 3 meses e nas que passou a fazer nos 9 meses subsequentes. E é de facto extraordinário como é que os políticos, em lato senso, reagiram a este evento. Não obstante, eu não consigo imiscuir a parte ideológica da atuação do governo, quando, por exemplo, o Ministro da Educação prometeu, o ano passado letivo, os computadores. Portanto, a promessa já é uma carga ideológica subejamente conhecida pelo Partido Socialista. A minha pergunta é, estavam à espera que o Perna tivesse aí um armazém cheio de portáteis do Magalhães ou qualquer coisa do género? Não sobraram os Magalhães. Eu sei que a direita gosta de falar de computadores e do PS, mas aqui há uma questão que a direita tem que perceber, é que de facto, quando os mercados... E eu não vou usar neoliberal, acho que as pessoas abusam do termo neoliberal, não sabem o que sobretudo o primeiro-ministro. Acho que as pessoas abusam às vezes. Há uma componente que é muito interessante, que é o fracasso dos mercados em darem resposta a alguém que lhes quer comprar alguma coisa, é algo que devia fazer refletir os meus amigos que são de direita, porque reparem, havia verba, havia um concurso, havia vontade, as coisas foram adjudicadas. Só faltava o engenheiro Sócrates. Não, só faltava haver uma mãozinha. Só faltava haver um mercado que tivesse sido capaz de ter oferta para a procura súbita que surgiu. E de facto deve ser difícil para quem é de direita conseguir responder à pergunta que vocês estão a fazer, que no fundo, se fosse eu a formulá-la, faria desta forma. Como é que perante um governo de esquerda que quer fazer um investimento público gigantesco para dotar os alunos com meios tecnológicos para serem ensinados à distância, e os mercados não conseguem responder nem para ter lucro? De facto, eram entidades privadas que não estavam preparadas para dar resposta a uma procura tão grande. Tivesse havido... Agora eu estou a imaginar aqui o meu amigo Jorge Teixeira, assim, o que é que ele pensaria? Assim, é uma pena que realmente o mundo empresarial não tenha identificado a oportunidade de lucrar ali imenso, assim, de forma sem que... Eu também não consigo perceber como é que ninguém abriu uma empresa antes disto. Claro, como é que nenhum socialista conseguiu abrir uma empresa? O Sócrates já não tinha primos. Pois é, capaz. Faltou-nos, no fundo, o que vocês estão a dizer é faltou-nos uma JP Sacoto, e eu estou-vos a dizer que sim, mas que a culpa é dos mercados. Pronto, a gente agora fica aqui nesta dialética, e eu continuo a achar que realmente esta pandemia ensinou-nos uma coisa, é que até o mais liberal dos liberais aprecia muito a intervenção do Estado quando estamos em período de escassez ou de crise. Mas é que quem prometeu os computadores não foram os privados, foi o Ministro da Educação. Que os foi comprar.
depois o mercado não conseguiu responder, o que de facto é dramático. Mas eu não vou tão longe como alguns amigos meus de direita que dizem que o Estado devia ter produzido os computadores, porque isto realmente o espectro político é um máquina círculo. fabril. E portanto isso depois já vejo liberais com uma crítica que só pode ser feita pelo Partido Comunista Chinês. Claro. E de facto eu acho que aí vocês estão próximos todos, porque foi pena que o Estado não conseguisse produzir os computadores, e essa crítica eu percebo, mas para mim, que sou um social-democrata, não como a Marisa Matias, sou mesmo um social-democrata do PS, e o que eu identifico é que o mercado não tinha capacidade de resposta, mas que isso está a ser cumprido paulatinamente, não à velocidade que se queria, mas está a ser cumprido. A criançada nem para a escola e para a fábrica. Já há milhares e milhares e milhares de computadores que foram entregues aos alunos. Pronto, não pode ser à velocidade que os sociais-democratas moderados queriam, porque o mercado não foi capaz, mas, enfim, como também não somos estatistas como o Partido Comunista Chinês, temos que nos resignar que o mercado às vezes tem assim umas falhazinhas. Sim, a mão invisível tem Aceitamos essa provocação. A mão invisível também tem câimbras. Também tem câimbras. Sr. Deputado, os portugueses querem saber porque é que, por exemplo, eu não podia comprar uma garrafa de água depois das 8 da noite, ou um livro, ou um maço de tabaco. Não acha que a quantidade de proibições absurdas e sem nexo e a constante dualidade de critérios nas medidas levadas a cabo pelo Governo contribuem para um cansaço e saturação dos portugueses? Ou até, em efeito contrário, para um relaxamento? Eu posso tentar esclarecer, apesar de nesta altura, felizmente, estarmos com índices muito baixos que já nos permitem ir comprar tabaco e essas coisas todas, mas é importante nós esclarecermos que o problema... Eu juntei aqui alguns exemplos absurdos que eu considerei absurdos. Também era proibido ir comprar Xuxa. Eu quero-te falar de algumas dificuldades que tive. Era proibido ir comprar Xuxas, Kinders. Mas se nós quisermos ridicularizar o assunto, nós conseguimos arranjar exemplos. Houve muitas pessoas que estavam de ir comprar preservativos, não foram capazes. Já há uma série de coisas. Mas a questão tem que pensar nisso até à 1 da tarde. A questão tinha... Exatamente. Tinha que haver alguma capacidade de planeamento, que aliás uma crítica que era muito feita. Exigia-se aos governantes que fossem capazes de planear uma coisa desta escala, e depois via-se como algo dramático não se conseguir planear para ir comprar tabaco. Eu comecei, em vez de comprar um maço, comecei a comprar 5. Pronto, resolvi esse problema contemporâneo e dramático. O mercado respondeu essa grande crise. Deu resposta ao seu deputado, mas com uma questão muito simples, é que o problema não estava a ir comprar tabaco, ou pastilhas, ou kinders, ou preservativos, ou xuxas. Ou garrafas de água. Ou garrafas de água. O problema estava nos ajuntamentos. E portanto era preciso diminuir. Aliás, há um exemplo categórico. Aqueles 107 parties de garrafa de água. Exatamente, essas coisas que juntavam massas. Claro. Porque os meus amigos ignoram, mas eu tenho o privilégio de viver numa casa que tem vista para uma bomba de gasolina, que é algo que qualquer pessoa ambiciona, e eu lembro-me bem dos momentos em que havia filas para comprar água, filas para comprar tabaco, convívios para o café, porque o álcool estava proibido, mas às tantas havia sempre, todas as noites, a partir das 9 da noite, o ajuntamento da bomba de gasolina. Sim, mas onde eu moro até no supermercado há, porque fecha tão cedo, não é? As pessoas têm de ir todas de manhã, aquele ajuntamento. Mas é que há uma diferença, ainda há uma diferença entre bens essenciais e bens não Sem essenciais, e a fronteira foi essa, e como eu disse ainda há pouco, se nós colocarmos a questão do... Mas havia esta coisa das bebidas, não era? A ideia inicial teve a ver, e aliás houve um momento há não muito tempo que teve a ver com a venda ao postigo, e há um conjunto de palavras que entraram no nosso léxico. É verdade. Zaragatou, o postigo, eu confesso... Fadiga pandémica. A fadiga pandémica. Que é disto que estamos a falar. Eu confesso que eu não fazia a menor ideia do que era um postigo. Eu conhecia o postigo, nunca tinha ouvido falar. Já ninguém se lembra. Mas não, eu acho que estas vão ficar... A festa do postigo vai ser uma coisa que há de ser, de ser um sucesso. Mas, de facto, a gente tem que separar aqui duas coisas. Os bens essenciais e os bens não essenciais. Há um momento em que o governo tenta manter a venda ao postigo por ser essencial para o comércio local, e que rapidamente se identifica que não é possível porque está a haver um conjunto de ajuntamentos, e eu lembro-me bem do que é que as pessoas do comércio local me diziam, mas o que era facto é que não podiam controlar aquilo que se estava ali a passar e teve que se limitar, e como eu disse, ninguém tem gosto em limitar. Agora, não vamos reduzir isso à venda do tabaco, porque o problema não era esse, o problema era os ajuntamentos que se faziam. Não há problema nenhum de ninguém ir comprar um café, o problema é quando estão depois 8 pessoas... com a estirpe britânica a aumentar a sua incidência, que tem muito mais virulidade, e estarem ali 8 pessoas a beber o café. O drama está nas pessoas estarem a beber o café, depois já não interessa se é um café, se é um chá, se é um chá britânico. Essas pessoas depois encontram-se com mais outras 20 na fila do supermercado. Certo, mas eu vou dar só 2 exemplos. Ainda assim, com espaçamentos diferentes e com ciclos, com circuitos que são distintos, porque no supermercado as pessoas têm... Existirão sempre sítios onde as coisas não funcionaram assim, claro, mas as cadeias de distribuição implementaram medidas de higienização, espaçamento, circuitos. Dir-me-ão, é ideal. Não é ideal, mas nós temos que poder comprar a nossa comida. Não, mas eu vou dar apenas 2 exemplos. Que é o café, o café onde eu vou tomar o pequeno almoço de manhã,
podia vender bolos, mas não podia vender café. Então vendia-me café de uma forma clandestina. Portanto, eu não vou dizer onde é que moro. O drama era ficares embaçado porque comias os bolos, não tinhas líquidos. Não tinha, eu também vivi precisamente. Isso. Também acontece, por exemplo, se o seu deputado for ao McDonald's depois das 8 da noite, pode pedir um menu, mas vem sem bebida. Quer dizer, e a minha dúvida era esta. O que é que o Ice Tea de Pesco ou Coca-Cola vão prejudicar um ajuntamento que o Big Mac não prejudica? Havia uma crítica da direita que este governo era enorme. Entretanto, a direita já fez um governo muito maior nos Açores, mas faltou-nos criar o secretário de Estado da bebida e da comida para nós sabermos exatamente o que é que podia e o que é que não podia para estarmos ali a fiscalizar. Bem, a Coca-Cola poderia, a Zero já não. Os princípios têm que ser o mais gerais e abstratos possíveis. Claro. Tentou-se que... Podia-se fazer bebidas alcoólicas. A primeira e fez-se, só que não funcionou. Inicialmente A única coisa que se queria impedir era que as pessoas se juntassem nas bombas é completamente perceptível. pela socialização. Essa é totalmente perceptível, Claro. Tanto que a questão que me foi colocada não é essa, mas já não é tão perceptível porque é que não se pode beber o café, porque é que não se pode beber o Ice Tea ou o Compal, e eu estou a explicar porque eram os ajuntamentos que se criavam, e nós conseguimos hoje em dia monitorizar o número de pessoas que estavam na rua, e eu lamento dizer isto, mas de facto a partir do momento em que se tomaram essas medidas que parecem tão irracionais, os movimentos baixaram mesmo. E isso é algo que nos diz que, por muito estranho que pareça, era a medida correta, era não permitir. Isto pode parecer ridículo a quem nos está a ouvir, mas era mesmo isso, era não permitir a venda de cafés ou de Coca-Colas, por mais inusitado que a coisa nos pareça. Eu também acho um bocadinho ridículo algumas coisas, como a minha filha ter que ter uma zaragatoa que tem pelo nariz acima ou pelo nariz abaixo, mas são coisas que, enfim, às vezes tinha mesmo que ser, e essas coisas são como são. E esta pandemia levou-nos a outra expressão maravilhosa, a um novo normal, que estava repleto de anormalidades, e estas a gente tem que saber explicar. Eu acho que mais ou menos fica clarificado porque é que foi assim, e quem tem dúvidas só tem que se agarrar aos dados estatísticos. A partir do momento em que se discerniu que eram todas as bebidas e que suspendeu a venda ao postigo, os movimentos baixaram mesmo. Bem, muito obrigado pelo esclarecimento. Conduzindo aqui para o último tema, que será o PS e o futuro. É risonho. São duas coisas. É risonho. São duas coisas engraçadas. Ainda bem que É me coloca essa questão, é risonho. Não considera que a liderança de António Costa se encontra altamente desgastada, e até que ponto é que o Partido Socialista não se tem mantido forte mais por demérito da direita moderada do que por mérito próprio? Já aqui tive a oportunidade de elogiar a forma como a direita moderada tem estado, e não quero... Tem sido um esforço conjunto do Bloco Central para alavancar. Era lamentável se eu agora começasse aqui a dizer o contrário do que disse no início da entrevista. Nenhum político faz isso, nenhum político conduz as respostas para onde lhe dá jeito. Não vou ser eu que vou inaugurar essa praxis. Nunca aconteceu. Mas ainda bem que me faz essa pergunta para eu responder uma coisa completamente diferente, que as sondagens dizem que não. As sondagens dizem que de facto que o PS se mantém. O manter, em alguns casos até que sobe, mas eu diria que eu tenho estado com o Primeiro-Ministro algumas vezes, ele não me parece nada desgastado, eu até acho isso surpreendente. Eu no lugar dele estaria muito mais... É normal que uma crise destas acabe por, e a crise económica que virá, acabe por desgastar o Primeiro-Ministro. Sim, já ouvi pessoas a dizerem que ele era o nosso Churchill. Eu acho o António Costa fabuloso, não iria tão longe, mas eu percebo o elogio dessas pessoas de direita que comparam o António Costa ao Churchill. De facto foram momentos sombrios que nós vivemos, e o António Costa revelou-se um líder de uma têmpera inacreditável, e acho que há uma coisa que, como diria o Dr. Rui Rio, as sondagens valem o que valem, que é também uma frase muito original, nunca tínhamos ouvido isso, mas a verdade no CDS nunca ouvi isso. Nunca. Ninguém, aliás, normalmente isto quer dizer, isto até fui eu que inventei esta frase. Exatamente. É um original. Lamentavelmente nunca ninguém se lembrou dessa formulação, mas a verdade é que há um reconhecimento, e isso nota-se em todos os estudos de opinião, em todas as sondagens, há um reconhecimento da capacidade de liderança em adversidade que o António Costa tem. Há até quem defenda, pasme-se, que a forma inteligente e eficaz com que o António Costa agiu tem sido aliada dele. Portanto, há até quem defenda o contrário, que a pandemia não o desgastou, que o reforçou. Porque qual é o exercício que essas pessoas fazem? Essas pessoas dizem que não fosse a pandemia e António Costa e o seu governo, o Partido Socialista, teriam um desgaste muito maior. Eu não faço essa leitura. Eu acho que o António Costa tem mesmo feito um bom trabalho, mas também vocês não estavam à espera que eu tivesse outra leitura, porque... Claro, podia só haver aqui alguma humildade de assumir que há um demérito na direita moderada. Não, essa coisa da humildade a mim não me assiste. Eu acho, aliás, que é de muito mau tom ser humilde, até porque a maior parte dos políticos humildes que eu conheço são sonsos, e portanto eu gosto... Não, brincadeiras à parte, claro que a maior humildade de todas é saber que nós cometemos erros.
e neste combate à pandemia foram cometidos erros. Quem disser o contrário está a mentir, porque... Nós sabemos. Pronto, estamos todos, há qualquer coisa em que estamos todos de acordo, mas também quero dizer uma coisa. Nós também sabemos que o SARS-CoV-2 é igual em todo o mundo, que quando se fala do caso, do fenómeno, como sendo só uma coisa de Portugal, estamos a ser demagogos, acho que é assim que se diz, porque nós não podemos olhar para uma realidade que, por definição, uma pandemia é, por definição, um fenómeno global, e depois temos aquela esquizofrenia de somos os melhores do mundo, agora somos os piores do mundo, agora somos os melhores do mundo, e esta é uma crítica que eu faço a todos os intervenientes políticos da esquerda à direita. Hoje saiu uma notícia que diz que Portugal é o país do mundo com menor incidência de novos casos. Eu não quero lançar foguetes por isso, porque eu vejo isso como um fenómeno natural. Tem havido uma progressão da pandemia, desta vaga, ao contrário do sentido da outra, que veio de leste para oeste, agora tem acontecido ir de oeste para leste, e portanto é normal. Portugal passou por uma turbulência naquela altura, claro, e não era justo, na minha opinião, dizer que éramos os piores do mundo. Se não andamos aqui nesta esquizofrenia, somos os melhores, somos os piores, somos os melhores. Essa crítica eu faço-a a todos. É como das agências de rating. Eu lembro de uma altura que eu também cometi esse pecadilho, e depois deixei-me disso, que era... saía a anotação e o Outlook e nós dizíamos malvados, são terríveis, e depois quando vinha um bom nós dizíamos fantástico, Portugal subiu. E acho que isso é um defeito dos políticos no seu todo, e claro, aqui de uma ponta à outra, com exceção do André Ventura, que é sempre demagogo, portanto... recebemos a Champions também. E foi bom. Representou-me uma série de milhões de euros e colocou-nos no radar. Foi bom para o nosso turismo, que tanto precisa. Qual e turismo? Portanto tem penado o turismo que... Qual turismo? Naquela altura foi, naquela altura foi possível criar, aliás, para clarificar, naquela altura só as comitivas que vieram foram um balão de oxigénio. Nós temos hoje cadeias hoteleiras de referência a venderem os recheios dos seus estabelecimentos. Isto é dramático. Claro. Aquilo que nós estamos a passar, nós falámos aqui sobre escolas, falámos aqui sobre um conjunto de coisas. O que se passa na restauração, na hotelaria, turismo, por aí no fora. setor privado, no setor... sim, mas que pagam a fatura sempre. Mas é que, e os impostos. Mas é que há uma diferença, é que há e isto, vocês que são pessoas de esquerda vão concordar comigo, há ramos onde é possível adaptar-nos. Há ramos onde não é. Claro. Eu não posso pôr uma discoteca a funcionar das 3 da tarde às 5h30 em espelho, com distanciamento social e as pessoas a beberem água. Então, há situações absolutamente dramáticas. Eu lembro-me uma das coisas... Mas isso não é um after? Era quando podíamos estar juntos. Agora é um after distanciado. Portanto, nós estamos a falar de um conceito novo, que é um after sem álcool distanciado ao postigo. Portanto, já é uma coisa mais complexa. Mas eu recordo, uma das coisas mais dramáticas que eu assisti foi receber uma associação de pequenos empresários dos transportes rodoviários de passageiros que tinham adquirido um conjunto de comboios, de autocarros pesados, e tinham adquirido em leasing, porque não tinham capacidade para os adquirir a pronto. Nem é recomendável do ponto de vista da gestão fazê-lo. E um dos senhores disse-me: eu tenho 2 autocarros que têm 160 km cada um, que foi o que fizeram desde do sítio da produção até aqui, e eles estavam vocacionados para o turismo sénior. Imaginem o que é que estas pessoas não... Não é possível pedir a estas pessoas para se adaptarem. Há outras que têm que se adaptar, houve quem se adaptasse, e também temos que olhar aqui para o lado mais risonho. Ainda recentemente vou mantendo contactos com os comerciantes locais e com os empresários da restauração, para ter a certeza que não vou para o Parlamento falar de um país que não existe. E tenho confrontado com situações terríveis, mas também vi uma faturação, porque ele teve a amabilidade de partilhar comigo, o dono daqueles restaurantes, que tinha tido o melhor mês de sempre, foi o mês de fevereiro. E portanto, o que é que eu quero discernir aqui? Houve quem se conseguisse adaptar e estar bem, houve quem não se conseguisse adaptar por culpa própria, e houve quem não se conseguisse adaptar porque isso era impossível. Isto são 3 situações diferentes que têm que ser tratadas de forma diferente. E depois houve a TAP, que não se conseguiu adaptar, mas o governo meteu dinheiro. Isto é uma coisa, aliás, muito comum, o governo ter que ir meter dinheiro naquilo que o PSD e o CDS fizeram de errado. Aliás, nós já nos habituámos. Claro que eu não vou tão longe como alguns que dizem que foi o Pedro Passos Coelho que inventou a questão de todos os dramas do mundo. Não é assim, mas também vamos ser sinceros, essa privatização na 25ª hora, já no fim da legislatura, depois de perceber um perfeito disparate. E a pergunta que se coloca à direita e que a direita nunca respondeu era: se não fosse para meter lá o dinheiro, então o que é que se fazia? Deixava-se fechar
era essa a solução. Muito bem, é uma solução. Eu admito, não há fatalidades na vida. Podíamos ter deixado de falir a TAP, mas eu nunca ouvi ninguém dizer aos sindicatos, aos trabalhadores, ao ecossistema da aviação civil, nunca ouvi ninguém dizer à hotelaria e a tudo isso que está à volta deste ecossistema do mundo da aviação civil que era para falir. Eu nunca ouvi. Mas era uma alternativa. Eu sou o primeiro a dizer que não meter dinheiro e deixar falir era uma alternativa. O que não é uma alternativa é dizer para não metermos dinheiro e não dizer o que é que fazemos. E portanto nós tomámos uma decisão. O ministro Pedro Nuno Santos entendeu que era este o caminho, o primeiro-ministro entendeu também o mesmo e pronto, foi-se para uma solução que foi autorizada pela União Europeia com negociações muito complicadas. Olhando agora para o futuro, muito sucintamente, se o PS tiver um mau resultado nas autárquicas, considera que Costa terá condições para continuar a liderar o PS? Bem, tínhamos que graduar o mau resultado autárquico porque o PS neste momento tem cerca de 170 câmaras das certo, 308. Mas o PS e o CDS assinaram agora um acordo para travar a hegemonia do Partido Socialista. Bem, para já eu fico citando os próprios. Fico assustado que o projeto político da direita seja... A grande ideia que a direita tem para Portugal é travar os socialistas. É tipo a geringonça que foi para travar a direita. Mas aí havia, exatamente. Não tem problema nenhum, vamos buscar a ideia alguma. Mas aí havia algumas ideias, como por exemplo proteger o SNS, melhorar a escola pública. Havia ali um conjunto de compromissos. Implementar o PART, que foi um programa revolucionário de acesso ao transporte público. O PURP está do nosso lado. Portanto, não sei onde é que já não está tudo mal. Mas quando o único projeto é terminar a hegemonia de alguém, há aí um certo vazio de ideias. Não estávamos a falar de Pedro E depois Passos não, mas tem uma coisa fantástica. Mas há uma coisa fantástica nessa pergunta, que é quando alguém admite que juntar o CDS a qualquer coisa vai fazer qualquer coisa de bom por isso. Ou seja, no fundo, vocês estão a dizer... Nós estivemos juntos nas presidenciais, ganhámos todos ou não? Nós ganhámos as presidenciais. Não, quem ganhou as presidenciais foi o CDS. Toda a gente sabe isso. Obrigado. Estar atento nesse dia das eleições. Agora, eu acho que essa coisa de somar o CDS a qualquer coisa e querer que esse qualquer coisa cresce, pronto, já é algo mais difícil de perceber, mas enfim, posso estar enganado, também não quero ter soberba. Acho apenas que não está em causa a liderança do Partido Socialista. O PS... Mesmo que tenha mau resultado. Estou convencido, primeiro que tudo, que vai ter um bom resultado. Okay. Mesmo que deixe o número de câmaras, o patamar em que o Partido Socialista está é tão elevado que é muito difícil de manter. Agora, nós estamos a falar... Até porque já não há nenhum António Costa para travar o António José Seguro, não é? Não, e não é só isso. É que o António José Seguro teve 150 câmaras e tinha sido o melhor resultado de sempre. O António Costa subiu. É difícil fazer esta contabilidade porque houve coligações com independentes, mas certo, vamos dizer que foram 175 por poupança de argumentos. Portanto, estes últimos 2 atos de autárquicas foram os melhores de sempre. E, portanto, quer dizer, qual é a baliza? As eleições autárquicas têm uma coisa muito interessante. As eleições autárquicas são ganhas ou perdidas conforme a percepção que se monta antes. E, portanto, o Dr. Marcos Mendes já teve a oportunidade de explicar o que é ganhar as autárquicas. O professor Louçã também já teve a oportunidade de explicar. Todos vão explicar o que é ganhar as autárquicas para, no fim, todos ganharem. E é muito simples. Vai ganhar as autárquicas quem tiver mais câmaras e tiver a presidência da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias. Essa é a meta. Estou convencido que isso vai acontecer e, portanto, mas mesmo que não acontecesse, não vai haver nenhum pântano. Isso está fora de questão. Isso é uma coisa que está afastada, portanto não vale a pena fazer um esforço muito grande para tirar leituras nacionais dos resultados das autárquicas, porque o quadro que às vezes acontece tirarem-se esse tipo de leituras, mas neste momento não é o quadro que vamos ter em cima da mesa. Bem, nesse sentido, e porque o tempo também já vai longo, eu tinha aqui mais algumas perguntas, mas acho que vou rematar para os segmentos, porque também têm de ser cumpridos. Se posso resumir então a sua intervenção final, foi que é tudo nosso, camarada, e os meninos são feios porque estão a fazer o que nós fizemos na escola também, não é? E depois cantamos o Avante. Cantamos a Carvalheza ou a Carvalheza. Vou então rapidamente explicar o segmento de dicotomias, que é um segmento originalmente roubado por nós. Eu apresento-lhe 2 palavras, 2 expressões, e o senhor deputado não inscrito escolhe uma em detrimento da outra, tem direito ao seu silêncio se assim o entender. Se quiser justificar a sua escolha celermente, também tem direito a fazê-lo. Dicotomias. Como quem diz coisas binárias, bifurcações, bifurcamentos, bipartições, dicototia, forqueadura... Senhor deputado, Ana Gomes ou Marcelo Rebelo de Sousa? Ana Gomes. Foi rápido. Foi tão rápido que o momento em que eu decidi apoiá-la, e muito agradeço, apesar de não concordar com algumas coisas que a Ana diz, nomeadamente do PS bom e do PS mau, que o PS para mim é todo bom, como vocês puderam perceber, mas a Ana teve a simpatia de me referir
na carta dela, e é uma mulher que eu admiro muito e que acho que deu um contributo muito importante, e portanto fui tão rápido a dar agora a resposta como fui a declarar-lhe apoio. Julgo, aliás, que fui o primeiro, apesar de lhe ter dito para ela não divulgar logo, porque aguardei pelas decisões dos órgãos do Partido Socialista, mas foi mesmo assim muito rápido. Então ganhámos nós. Incha. Para presidente do PS, Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina? Nenhum nem outro. É a sua resposta. Só me deram duas E opções. Ana Catarina Mendes? Isso agora já é uma terceira. Já que não escolheu nenhum, não é? Não, também Das não, três, vamos assim. Também não, porque não estamos em momentos de lideranças. É uma boa resposta. Vou-lhe dar esta borda, mas não vou dar mais nenhuma. Geringonça 2.0 ao Bloco Central? Geringonça 2.0. Afinal não gosta assim tanto do Rui Rio. Afinal. Uma bolada, mas tipo full force, nos testículos, ou Pedro Passos Coelho Primeiro-Ministro? Essa é fácil. Tudo menos tudo menos Eu não sei se PPC. temos bolas aqui no estúdio, mas arranja-se uma. Tudo menos PPC. Tem de debater com André Ventura. Preferia debater Benfica Sporting na CMTV ou o confinamento étnico nos ciganos na RTP2? Confinamento da RTP2. O outro já tem experiência, já lhe ganhei debates desses. Os confinamentos era uma coisa mais divertida. Sem dúvida, RTP2. Antes de pegar no carro, pôr o cinto e depois whisky ou gin? Normalmente eu sou mais um homem do vinho branco, mas um bom whisky, acho que uma coisa à Texas. Uma coisa à Texas, um bom whisky, até porque estar aqui na companhia de conservadores e liberais, acho que era aquele momento Boston Legal, bom whisky e um charuto. Isso. Para finalizar, Sr. Deputado. Isto é mentira, é só para vocês ficarem contentes. É só para criar uma boa impressão no eleitorado de direita. Para terminar, Sr. Deputado, cumprir o trabalho comunitário ou fazer conchinha com o Diogo Pacheco de Amorim? Não, cumprir o trabalho comunitário outra vez. Há coisas que para mim não há margem para dúvidas. Sem dúvida nenhuma. Não há dúvidas. Terminado o segmento de dicotomias, vamos ter agora o nosso deputado residente, porque teima em perder a eleição, Jorge Costa Rosa. Parece que sim. A fazer aqui uma comissão de inquérito ao nosso deputado não inscrito. Portanto, tem a palavra, Sr. Deputado, esteja à vontade. Peço-lhe que seja célere, porque este episódio já vai longo. Comissão de inquérito. O Sr. Deputado já deve estar habituado a isto das comissões de inquérito, mas neste caso está do lado contrário. Primeira pergunta. Quais são as suas referências intelectuais? O meu pai. Eu peço desculpa, vocês não conhecem, não é do conhecimento do grande público, mas é um homem notável e pela métrica de plantar árvores, ter filhos e escrever livros, é um homem que plantou milhares e milhares de árvores, teve 3 filhos e escreveu mais de 50 livros, viajou pelo mundo todo e sobretudo pelo mundo não turístico da Ásia e da África subdesenvolvida e portanto é a minha grande referência intelectual. Estavam à espera que eu respondesse Sérgio Sousa Pinto, também tenho consideração, mas não é a resposta do dia. Muito bem. O que é que acha da proposta de lei do PSD relativamente à obrigatoriedade de declaração de pertença à maçonaria ou ao Opus Dei? Lá vou ter que dizer que sou da maçonaria, pois isso é tudo uma chatice. Era a pergunta a seguir. Era se pertence à maçonaria ou não? Não tenho uma posição de princípio relativamente a isso, porque tudo o que faço na minha vida é transparente. Não tenho mesmo uma posição fechada. Parece-me um bocadinho invasivo que tudo o que é do domínio privado das pessoas seja colocado como uma métrica de avaliação da idoneidade para o exercício de um cargo. Mas também sou sincero, também não me chocaria. Eu não tinha problemas se fosse da maçonaria em dizer que era da maçonaria. Então não é? Isso é uma coisa discreta, não vamos estar a comentar agora aqui isso. Muito bem. Como deputado eleito pelo Círculo Eleitoral do Distrito de Setúbal, vamos falar do novo aeroporto. Montijo ou Alcochete? E porquê? Montijo, sem dúvida nenhuma, porque nós temos que estar preparados para quando da reabertura do espaço aéreo, para quando, mais do que a reabertura do espaço aéreo, da normalização da procura, temos que estar preparados para retomar o turismo que tínhamos. Vai demorar ainda, segundo os especialistas, até 2024 ou 2025 para chegarmos aos níveis que tínhamos, mas é altamente expectável que os venhamos a superar. E é muito importante que nós possamos estar preparados para quando isso acontecer não desperdiçar nenhuma oportunidade, até porque o turismo é uma área que foi transversal dos governos do PS,
PSD-CDS, PS novamente, e julgo quando houver alternância, como eu a defendo, que voltará a ser uma política transversal, que tem que ser cuidada, acautelada. Vocês tiveram aqui o Adolfo Mesquita Nunes, que foi um excelente secretário de Estado dessa área. Obrigado, Adolfo. Mas também obrigado a Ana Mendes Godinho, que foi uma excelente secretária de Estado também dessa área. E eu acho que todos percebemos, dos empresários aos cidadãos, a falta que o turismo nos faz. Um turismo sustentável, mas faz-nos mesmo falta. Portanto, não tenho a menor dúvida. E por um outro motivo, que é, nós devemos ser a única capital europeia que temos um desequilíbrio entre as nossas duas margens. Temos uma área metropolitana que é completamente desequilibrada para o lado norte. Isso não é bom para ninguém. Podíamos combater a gerentificação, podíamos ter mais harmonia, menos deslocações, menos CO2. Eu podia ficar aqui horas e horas a falar sobre o mercado interno da margem sul, sobre um conjunto de coisas, e aquele aeroporto também tem esse interesse, que é podermos ter uma área metropolitana equilibrada. Eu não conheço nenhuma capital europeia que tenha terrenos como a antiga CUFA, a antiga Lisnave, a antiga Siderurgia Nacional, prontos a reconverter. É quase um cenário de pós-guerra se visitarem estes territórios. Estão em zonas de grande proximidade à capital. Isto não era possível numa grande capital europeia. Isto tem que acabar o mais rapidamente possível, e o aeroporto tem este efeito catalisador do investimento privado. E depois o ecossistema de um aeroporto, tudo o que trará para essa margem é fenomenal, e escusamos de andar a crescer de forma desequilibrada quando podemos ter opções sustentáveis. Muito obrigado. Sem contar com o histórico fundador do Partido Socialista, Mário Soares, quem é o líder do PS que mais o inspira? António Guterres, sem margem de dúvidas. Aliás, é das poucas pessoas. António Guterres e Jorge Sampaio são as duas pessoas com quem eu me sinto humbled, como é que isto se diz em português? Sinto-me humilde quando estou na presença deles, sinto-me pequenino. São duas pessoas que me deixam... afinal o seu deputado é humilde. Afinal. Sou. Conversa para impressionar a malta de direita. Claro. E ainda não tinha usado a palavra malta, tipo, que é uma coisa típica do Barreiro. São de facto duas pessoas que me deixam que tenho uma grande admiração pelo percurso deles. É comentador desportivo na CMTV e deputado na Assembleia da República. Está a pensar em criar um partido novo, como fez o seu colega André Ventura? Não. Eu sou comentador desportivo para ter independência dos partidos políticos. Não é para formar partidos políticos. É que aquilo paga. Eu sei que isto é uma novidade, ninguém sabe, mas eles pagam. Eu declaro isso na minha declaração. E isso permite-me dizer que não aos políticos que decidem sobre o meu lugar, que é uma grande vantagem, podermos dizer ao chefe que não. Isso é fantástico, é uma coisa que falta a muitos políticos, e que me dá a liberdade de lutar pelas coisas que quero no momento que quero, e não ter que tomar a opção que me faz sobreviver, porque felizmente tenho mais do que uma atividade, e isso é positivo, e tenho uma profissão que é muito pouco conhecida das pessoas. Sou copywriter, e portanto no dia em que eu deixar de estar deputado, não há problema, continuarei a estar comentadeiro e copywriter, e portanto serei na mesma feliz, pagarei o leitinho que a minha filha bebe, a Cerelac, continuarei a pagar a minha famosa gasolina. Cerelac. Exatamente, a minha gasolina, a minha renda, e portanto não dependo da política, isso é bom. Muito bem. Última pergunta. Que deputado não socialista é que levava para uma noite de copos? Dos que estão atualmente em funções, é que eu ia responder o Miguel Morgado, sem dúvida. Dos que estão atualmente em funções, isto com a Covid, e com o Jerónimo de Sousa. Eu acho que ele não ia para uma noite de copos comigo, mas se fosse alguém, é um tipo divertido, bem disposto. Ia com o Jerónimo, sem dúvida. O Coutinho Figueiredo também deve ser boa companhia para uma noite de copos, mas entre o Coutinho Figueiredo e o Jerónimo, apesar do Jerónimo depois ser meu adversário nas autárquicas e o Coutinho não, eu acho que ia com o Jerónimo. E quem é que leva o carro? Íamos, como o Bloco de Esquerda poderia explicar, íamos do Uber. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, eu. De seguida teremos então o segmento a Meteorologia. Meteorologia. Quais são as semelhanças entre a luta de classe e a batalha naval? 1. Ambas metem água. O extremista em meter água, o ministro da Propaganda no público, das obras que não se constroem, falta de dinheiro, e daqueles estúdios onde ainda em setembro passado um trio de jovens realizou uma ação promocional da CP, provavelmente onde devem ter sido multados por não usar máscara, está a disputar uma tenebrosa batalha contra o empresário Alfredo Casimiro. O resultado é conhecido de antemão, porque sempre que o Pedro Nuno joga, o derrotado só pode ser o contribuinte. Mas é interessante vermos este duelo a partir de uma mente marxista. O Alfredo Casimiro é um daqueles homens maiores do que a vida, pois cresceu numa família extremamente humilde
e estudou na Casa Pia e ainda em jovem abriu uma empresa pequena de transportes com a esposa. Ficou extremamente surpreendido, uns anos mais tarde, sem férias, claro, quando descobriu que já era milionário, porque vivia exatamente da mesma forma. O Pedro Nuno é em tudo igual. Pediu dinheiro ao pai rico para pagar campanhas da JS e, portanto, é assim uma espécie de um exemplo de superação. E estas duas personalidades são dispares, estão a disputar forças no chão da Ground Force, empresa que opera como um dos setores mais prejudicados pela pandemia, que é a aviação. Os indivíduos e as empresas que observam o panorama das transportadoras, da restauração e da hotelaria fogem a 7 pés de meter aqui um cêntimo seu. Ora, o Pedro Nuno também prefere estourar os cêntimos dos outros e preservar o Porsche. Mas enquanto mostra ao país que não está preparado para administrar o condomínio do prédio, este epítome de esquerda woke portuguesa ensina-nos como o Masashi Kishimoto a espreitar a realidade por trás das brumas do engano. O Casimiro assumiu a risco liderar uma empresa, procurando minimizar riscos provocados pela pandemia e por décadas de gestão danosa. Enfrenta um governo com aspirações totalitárias, um governante com aspirações totalitaríssimas, ladeados por uma empresa obediente e cumpridora do adágio cuja autoria foi um outro ministro com a mesma pasta, de quem se mete com o PS leva. Nem todo o sentido pátrio, o amor ao dinheiro público ou à preservação dos funcionários me levaria a mim a ocupar essa função. Mas eu vou pela esquerda e observo que o estado de sítio da TAP e da Ground Force, e eu acho que a prioridade era mesmo salvaguardar salários e postos de trabalho, mas sobretudo a valência de permitir as deslocações internacionais a baixo custo, porque foi assim que se socializou o turismo e que se abriu as portas do mundo à classe trabalhadora. Eu lembro-me na Era Passos, um rapaz, confesso liberal, entusiasta do Estado mínimo, protestava violentamente contra a privatização, porque o avô dele tinha sido piloto e ele corria o mundo à conta da TAP. Portanto, a escolha ministerial, logo a priori, foi um erro, porque otorgou uma empresa de transportes privilegiados a um cacique que conduz um transporte privilegiado. E como toda a gente sabe, o fim do jogo já está decidido, no fim perdemos todos. Noutro ponto agora, Tokyo ni kyoi wa tenki warui desu. Tsuyoi kaze to ame ga imasu kanashida. Ficamos agora com o segmento Descentralização com o Pedro Melão, da JST de Santarém. Descentralização. Olá a todos, o meu nome é Pedro Melão, sou presidente da mesa da JST Conselhia de Santarém. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite que nos foi feito pelo Jorge e enviar-lhe um grande abraço. Hoje no Descentralização eu gostava de vos falar acerca de um tema que eu acho bastante interessante. Este tema é a participação dos jovens na política local e o impacto que essa dinâmica e que essa participação pode ter em prol da descentralização. Santarém, como sabem, sofre um bocadinho na pele, tal como outras cidades, por viver na periferia de um grande centro urbano. E apesar de ser um paraíso a 40 minutos de Lisboa, a verdade é que não tem capacidade suficiente para agarrar os jovens que acabam por ir para os grandes centros urbanos em busca de melhores condições académicas, de melhores condições de trabalho e, ao fim e ao cabo, procurar melhores condições de vida. A verdade é que com essa migração dos jovens para os grandes centros, bem como a perda de confiança no sistema político a nível nacional nos últimos tempos, tem sido cada vez mais difícil cativar os jovens para participar na política. E é difícil explicar-lhes que a sua participação ativa em associações, na política local, acaba por ter impacto nas decisões futuras e na dinâmica que a cidade vai ter nos próximos tempos. Porque a ver bem as coisas, olhando numa ótica um bocadinho diferente, apesar de Lisboa se encontrar a 40 minutos de Santarém, o contrário também se aplica e, portanto, Santarém pode tirar partido de estar tão perto de Lisboa e de mesmo assim estar longe o suficiente de Lisboa para ser atraente. Porque uma cidade a 40 minutos da capital, com rendas mais baixas, melhores condições de vida e com capacidade de alocar empresas dos mais diversos setores, acaba por ser uma cidade bastante atraente e bastante competitiva. A verdade é que cabe aos jovens de hoje, através da participação política e da sua participação cívica a nível local,
alterar este contexto e acho que fomentar esta participação política dos jovens nas dinâmicas da cidade pode, a médio e longo prazo, ter um grande impacto, porque vai tornar as cidades do interior muito mais atraentes e vai promover a descentralização. Está encerrada então esta sessão da bancada parlamentar. Para a semana não percam então outra sessão com os dois lamentáveis do costume. Ou percam porque não vale a pena. Ou percam porque não vale a pena. O programa bom foi hoje e daqui a 15 dias será outro. Claro. Antes de encerrar esta sessão, nós terminamos sempre perguntando ao nosso convidado, além de lhe agradecer, se quer mandar beijinhos para casa quando se despede. Com certeza, queria mandar beijinhos para a minha mãe e dizer que nunca tinha sido entrevistado por dois tipos a beberem whisky do início ao fim do programa, fumarem charutos. Estamos numa cave, não posso revelar o sítio, mas se me acontecer alguma coisa, mãe, gosto muito de ti. Agora já sabem, não metam gosto, não partilhem, não nos sigam nas redes sociais, não vale a pena. E não vejam o próximo episódio. Esperem para daqui a 15 dias, quando tivermos um convidado que não seja lamentável como nós os dois. E portanto, André, muito obrigado por teres foi vindo. Deliciosamente lamentável, pá, e é lamentável para quem perder estes momentos. É lamentável. É lamentável, e é lamentável que percam estes minutos que nós gastamos aqui. Gastámos não, na verdade o André gastou, nós ganhámos estes minutos. Pá, o André é um tipo impecável. É um socialista impecável. Isto na mesma frase até nem faz sentido. Nem faz sentido. É um socialista Cá impecável. mais, dizem cá mais. É lamentável. Eu queria dizer aos senhores das galerias, façam o favor de se retirarem. 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 Isto estava cheio de fachos.